vou dar a palavra para o Valber agora, que Sim. ele vai fazer aquela questão lá da farmácia, para a gente voltar nesse assunto e a gente está sequenciando nosso papo, tá, Paty? Uhum. Valber, vai lá. Sim, vou fazer essa pergunta, você pode deixar, mas antes eu queria falar com a nossa audiência, o nosso público aí dos mídias sociais. Bom, esse tema é um tema muito importante, né? E a gente precisa que esse assunto, que esse vídeo, que esse conteúdo nosso se propague o máximo possível nas redes sociais. Então, por favor, contribui com a gente, deixa o seu like, né? Dá lá o joinha ou o colher lá, enfim, dependendo da região que você é do Brasil. E se puder compartilhar, a gente agradece muito, 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 que isso é um assunto de extrema importância, né? E você fazendo isso, comentando também, vai dar um engajamento no nosso canal, nesse vídeo, que é de extrema relevância. Bom, indo para aquela pergunta lá da farmácia, aquela questão da farmácia, eu já tinha preparado aqui para falar com você justamente sobre isso. Tem aqui uns dados aqui. Também vou colocar isso na descrição do nosso vídeo, vocês vão achar todo esse conteúdo lá para vocês lerem e verem que a gente está tirando isso de fontes seguras. Que é o seguinte, eu vejo uma relação direta na equação ansiedade vezes o número de farmácias que tem no Brasil, né? Segundo os dados recentes da OMS, o Brasil tem a população mais ansiosa do mundo e, ao mesmo tempo, em que tem o maior número de farmácias também do mundo, né? Segundo o levantamento feito pelo BNDES, né? Através do economista William Saab. E aí eu fico perguntando, isso seria o fruto da maior parte da população do Brasil ter pouco acesso a esse serviço de saúde mental, muitas horas de trabalho, e isso também está ligado diretamente ao nosso episódio número 3, onde nós falamos sobre urbanismo e paisagismo, né? E como você não tem um plano diretor, enfim, tem pessoas que acordam 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, ficam 2, 3 horas no ônibus, no transporte coletivo para poder chegar. Isso definitivamente leva menos horas de lazer, menos horas de estar com seus filhos, ou acompanhar o desenvolvimento dos seus filhos, e por aí vai, né? Aí retomando aqui, além de também coisas como a insegurança do dia a dia, né? O futuro, aquelas projeções que a gente tem. Então, eu fico perguntando, essa preocupação, essa angústia, esse medo, ele se encaixa ali, então, dentro dessa equação aí, o maior número de farmácias e a maior população com depressão no mundo e ansiosa, Patrícia? Sim, né? Porque a gente vive numa sociedade imediatista. A gente quer soluções fáceis, né? A gente quer clicar e quer resolver. Então, as farmácias, simbolicamente, são esses lugares, né? Então, essa equação aí tem muito a ver, sabe? Porque o acesso a ela é mais fácil, né? E vamos pensar sobre a dificuldade que se é. Vocês fazem terapia? Ou já fez? Sim. Tava mudo aqui. Eu preciso fazer, mas ainda não faço. Mas é algo que eu já estou colocando ali para encaminhar. Eu vou fazer isso. Então, assim, a construção para esse lugar, né, para esse lugar, de chegar até o consultório, ele é um percurso mais dificultoso do que a chegada para uma farmácia, né? E outra coisa, esse acesso à farmácia, né, a um medicamento para ansiedade, por exemplo, porque a ansiedade, gente, é o teu corpo te sinalizando que alguma coisa não está bem. Tipo assim, ó, cheguei, dá uma olhadinha aqui para mim, tá? Eu preciso que você me olhe. Por isso que eu falei que o corpo é o primeiro a ser visto, né? Ele aciona, ele é o primeiro gatilhador, assim. Então, o sintoma de ansiedade, que é taquicardia, né, às vezes dores de cabeça, falta de ar,
são sintomas físicos, reais, que demanda dentro de um quadro ansioso. E o quadro ansioso tem o quê? Tem uma causa existente. Então, vê, é um degrauzinho. Então, existe uma ansiedade, que existe uma causa e que existe um sintoma. Então, como é o tratamento para esse lugar? É olhar para a causa, cuidar do sintoma. Muitas vezes consegue, sim, olhando para a causa por si só, amenizar e cuidar do sintoma? Sim. Muitas das vezes, sim. Eu acredito muito nisso. Porque eu vivo isso na prática. Mas muitas vezes precisa ter o casamentozinho. Precisa alinhar os dois. Medicamento e terapia. Causa e sintoma. Só que a população é tão imediatista que corre para o sintoma. Então, o sintoma é o primeiro a ser cuidado, mas não fica por muito tempo, porque se eu não cuido da causa, vai voltar. Então, medicamento e terapia precisam andar junto. Claro, muitas vezes a terapia por si só cuida assim, de um quadro ansioso, mas na sua maioria também é necessário, né, o tratamento medicamentoso com o psiquiatra, dentro de uma consulta, né, e vendo as necessidades de cada um. Não sei se eu respondi, mas é nesse contexto. Então, o acesso à farmácia acaba sendo mais fácil por isso também. Patrícia, eu também fico pensando aqui da necessidade, sem dúvida, do que você falou, né? A questão da farmácia ali de ser muito fácil, ter muito mais fácil acesso, né? Inclusive, tem medicamentos que estão vendidos no Brasil sem prescrição médica, que aqui no exterior não são permitidos, né? E eu fico também pensando sobre a questão da necessidade de reforço intermitente para essas pessoas, né? Tem a farmácia ali, mas do mesmo jeito que a gente tem a farmácia, a gente tem o bar ali na esquina, vários bares, né? E aí vem o álcool, que vem batendo forte aí na depressão e decorrem várias outras coisas, né? E a gente tem a farmácia e tem o bar, a gente também tem a igreja, né? A gente tem a igreja ali na outra esquina, com um monte de tudo quanto é favela, onde as pessoas também vão buscar o seu refúgio e também não estão indo. Há quem ignore completamente isso por achar que um possível Deus superior vai resolver todos os seus problemas e ignora um médico, um psicólogo e um psiquiatra, enfim. Mas, como eu dizia, a religião está ali também para amenizar, para ser esse reforço intermitente, né? E também tem uma outra galera ainda também, na verdade eu digo uma outra, mas várias delas se encaixam em todas, né? Tem uma galera que está ali na necessidade do consumismo, em comprar coisas para amenizar a infelicidade, amenizar os problemas, né? Compensação, né? E eu fico vendo assim, exatamente, você está certíssimo, E eu vejo assim, a gente a todo tempo, nós estamos apenas buscando as coisas que dão esse reforço intermitente e aí ameniza, né? Dá aquela saciedade, redes sociais, inclusive não, talvez principalmente hoje em dia, até ou tão forte quanto esses outros, né? Dá esse reforço, essa amenização dos problemas. Só que, ao mesmo tempo, isso vai explodir de novo, né? Como eu disse lá atrás, vai explodir em algum lugar, e porque um problema não resolvido é um problema duplicado, né? Um problema aumentado. Isso. Ele vai ganhar novas proporções e vai gerar um monstro, né? Uhum. Até porque se a gente coloca debaixo do tapete a sujeirinha, ela vai ser acumulada. E aí, se era só uma crise por dia, ela vai gerar depois 2, depois 3, depois um quadro depressivo, depois uma fobia social, né? E depois pode agregar algo ainda mais sério, né? De um contexto de adoecimento. Então, é necessário, sim, esse cuidado, né? E aí, uma das coisas que eu percebo muito gigante, assim, grande, é o consumo. As pessoas consumem para compensar. Muitas pessoas bebem para compensar, né? E porque o sentir é doloroso. Eu não vou negar, a gente sabe que é doloroso.
Só que o sentir ele é muito necessário, gente. A gente não tem como seguir adiante. A gente tem como não olhar para a causa da ansiedade, não olhar para a causa da depressão, seja ela qual for, né? Então, é necessário esse lugar de reencontro consigo, dentro de um lugar de sentir o que está ali sendo acionado, sentir qual é o gatilho que essa crise de pânico que às vezes acontecem. Tu, no momento muito massa, tranquilão, tá querendo falar contigo, né? Olhar para o que tu tá comendo, né? Alimentação, tem pessoas que comem para compensar, bebem para compensar, compram para compensar. Consumo como fuga, exatamente. Consumo como fuga. Essa questão do consumo e da bebida, da igreja, é algo que está muito latente, né, no nosso dia a dia, no contexto de pobreza, sim, no contexto de carência. Tá? Você... né? Isso. E aí, eu até queria... É uma dúvida que eu tenho, eu gostaria até que você conseguisse, talvez, elucidar para a gente a importância que tem a religião, tá, no tratamento, né? Ou no tratamento, impedir, de forma a impedir a religião na forma de impedir o desenvolvimento de determinadas doenças, tá? E eu queria entender também por quê. Porque às vezes as pessoas se pegam à religião e, de fato, elas conseguem se manter longe de algumas complicações em relação à sua saúde mental. Eu sempre falo, Valci, que o ser humano ele precisa se perceber dentro do que é possível para ele. Porque, lógico, que o acesso... Lógico que é muito bonito falar de saúde mental e falar que é massa, vai procurar terapia, que é bom. Só que a pessoa, ela precisa querer, desejar e se perceber em qual contexto, né, ela consegue estar e se reconhecer estando. Porque, às vezes, o que é muito bom pra gente não é para o outro, né? Porque esse lugar da consciência ainda talvez não esteja lá tão latente como está o nosso, vamos supor. Então, eu não diria que o contexto religioso, mas religião em si, eu traria um lugar muito bacana, que eu me reconheço muito e que, né, eu visito bastante, é o lugar da espiritualidade. É muito importante ter alguém para você acreditar, né? Seja o universo, seja qual lugar você consegue se estar dentro, né? E esse divino, qual é o divino que te representa, né? E que está ali com você, sei, né? Cada um vai precisar estar encontrando esse seu. Mas as pessoas se apegam ao lugar que ele acredita. Então, se eu acredito que eu acabei de ter uma crise de ansiedade e eu centralizei ela e disse, eu vou lá no shopping comprar uma blusa que eu vi na promoção, isso aquilo vai amenizar, bacana. Se eu sei que eu estou adoecida, mas a igreja, né, esse centro religioso que eu frequento, que eu vou, é um lugar de refúgio para mim, a gente visualiza muito isso, gente, dentro de um contexto de pobreza. Por exemplo, algo muito, muito meu, eu vim de uma família humilde, eu vim de uma família extremamente católica e já transitei de coroinha a professora de catecismo dentro da igreja católica, do cristianismo. E a minha referência como... Eu tive depressão grávida da minha filha, eu tinha 15 anos, entrei no quadro depressivo e eu lembro que a oração me deixava tão forte. Inclusive, foi um tema de uma das sessões que eu faço terapia há 8 anos. E uma das sessões agora recente, eu estava falando para minha terapeuta que a fé que eu depositava ao divino naquela época era tão grande que ele me motivava a existir. Então, assim, para mim é uma coisa muito real. Hoje, enquanto psicóloga, não me vejo dentro de uma religião,
mas eu transito em algumas que alguns terreiros que me fazem sentido, que me acolhem, mas eu sei como é estar desse lugar, porque eu já estive. Por ser uma mulher negra, vim de uma família humilde, pobre, que a gente só tinha acesso à religião. Então, a religião era o que motivava a gente. Então, a gente, todos os dias, a gente fazia um movimento de terço. Então, minha vida inteira, de infância e adolescência, foi revisando esse lugar. E dentro da depressão que eu estive com 15 anos, que eu nem sabia, hoje eu sei que foi depressão. Mas ali eu não tinha nem noção que era. A religião ali, naquele momento, foi o que me cuidou. Porque era aquilo que eu tinha como referência. Então, é isso que eu vejo ainda em várias outras pessoas. Eu faço alguns trabalhos quando eu vou lá para o interior, inclusive o último Reflorescer foi lá, no meu lugar de origem, né? No povoado do meu povo, da minha família. E lá eu vejo pessoas que estão dentro de um lugar, né, de um quadro de ansiedade, de depressão, que se apega nesse lugar religioso e ele acredita. Então, a gente está do lado daqui, vê que tem outras possibilidades de cuidado, a gente não vai conseguir tirar, porque é o que a pessoa tem ali como acesso. Entende? Então, eu vejo eu vejo como algo bom. Se está fazendo bom para o indivíduo, né? Lógico que tem um lugar da alienação, tem todo um contexto também, né? Que também adoece. Mas eu acho que o foco aqui era esse lugar, né? De como a gente visualiza isso. Eu vejo como algo positivo também. Depende muito de como cada um vai buscar aquilo, né? Como referência. Eu acho de fato que sim, tem uma eu contribuição. também vejo... Não, pode falar, Walter, pode falar. Pode ir, Walter. Não, pode falar, pô. Vamos lá. Eu também vejo... Obrigado pela palavra. Também, sem sombra de dúvidas. O problema, para mim, é quando ignora-se a busca por um profissional, né? Eu tive eu acho que qualquer pessoa pode fazer o que quiser da vida dela, desde que não atrapalhe no outro. Não tem problema nenhum, em qualquer âmbito, em qualquer aspecto, tá? Se não impacta no outro, tá de boa. Eu coloquei nesse assunto, eu coloquei nesse ponto, porque do refúgio, né? Os shoppings, os bares, as farmácias, as igrejas, e até mesmo o futebol ali como meios anestésicos, mas é porque as pessoas acabam ignorando o profissional e não buscam o profissional, né? Na minha família eu passei por isso. Tenho uma sobrinha, né, que ela é bem jovem e ela passou por vários problemas ali da droga, a estar se cortando e muitas coisas. E a minha irmã, né, que eu falei quando cheguei na minha irmã, isso muitos anos atrás, falei com ela, olha, procura um psicólogo para ela, porque precisa urgentemente. Fora outras coisas que eu já tinha falado nesse mesmo aspecto anteriormente a isso. E ela simplesmente pegou minha sobrinha, deu uma bíblia para ela e falou, ora que é isso que vai curar, ora que é isso que você está precisando e todos os problemas serão resolvidos. Sabe? Uma coisa assim, muito surreal, a ponto de... Porque se eu tenho um problema e eu quero, por mim mesmo, ir buscar fé ou qualquer uma dessas outras coisas para ignorar, consertar, eu estou tomando a minha decisão, né, por mim mesmo. Agora, quando eu chego e tomo aqui uma Bíblia desse tamanho e coloco para você, reza, dobra o seu joelho, que isso vai te curar, para mim de uma insanidade. Aquela pessoa precisa já de um psiquiatra, que é a minha irmã, e a sobrinha precisava de um psicólogo, né? Já é uma coisa assim, para mim, absurda demais. Né? Bom, desculpa o comentário. Adolescente, porque a gente vê a gente vê muito esse contexto acontecendo na adolescência, que é onde o jovem está buscando uma identidade, buscando se encaixar em algum lugar, né? Então, eu também eu vejo muito isso, chega muito para mim dentro desse contexto, do quanto que os pais, principalmente, né, enquadra o filho dentro desse lugar, que Deus vai resolver, né? Precisa ler a Bíblia, Deus vai resolver, vai à igreja. Isso é muito real.
E não é à toa que o índice de suicídio é muito maior nessa fase, né, dos 15 aos 25 anos. E meninos, homens, né, é a pessoa que está mais ali sendo acarretado desse contexto. Porque além do sentir ser escasso, não pode, né, é um contexto ainda de procurar uma referência. E aí, e isso não vai substituir terapia, psicólogo, terapeuta, seja lá qual for o profissional de saúde. Não vai. Então, o psicólogo ele vai fazer um papel crucial que a igreja não vai fazer, que a Bíblia não vai fazer, né? Que esse divino não vai fazer. Então, as pessoas ainda estão muito presas nesse contexto. Eu acredito que Sim. a fé ela move, tá? Move a pessoa para atingir determinada coisa, porque ela acredita tanto que ela deposita toda aquela força ali e aquilo talvez faz com que ela consiga se mover. Ela está num momento ali de depressão, num momento de paralisia, e ela precisa dessa fé que leva ela a acreditar em algo. E aí eu te falo por N questões de tudo que a gente já passa, tá? Numa necessidade, de uma carência que a gente esteja, e você precisa se apegar a alguma coisa, e talvez a fé seja algo que está mais próximo ali, mais... Não vou nem dizer que não é tangível, mas é algo que está mais perto, é de graça, é você e você mesmo. E você talvez trabalhar isso com os teus, tá exercitando talvez a sua fé para aquela pessoa que você ama, que você gosta, e você está só exercitando o que você acredita, tá? Pode ser, talvez, que ela talvez esteja impedindo, tá? Ou fazendo de forma equivocada, tá? Procurando primeiro exercitar a fé, quando na realidade talvez tivesse que procurar uma ajuda psicológica. Porque entendeu? a ajuda psicológica é vista como tabu, né? Falar sobre saúde mental, para muitas pessoas, é relacionada com loucura. Né? Então, a gente ainda vive dentro de um contexto de sociedade que acha que o adoecimento psíquico é loucura, que falar de saúde mental e procurar um psicólogo, um psiquiatra é sobre fraqueza, né? E aí, voltando de novo àquele contexto, né? De medicamento, tem pessoas que preferem tomar medicamento que não seja com receita médica do que porque ainda tem vergonha. Então, nesse contexto, as pessoas acabam centralizando esse cuidado consigo para outros contextos, seja na compra, seja dentro de um vício, né? Seja dentro da igreja. É muito dado para esse contexto por causa do quanto ainda é visto como tabu a saúde mental, né? O cuidado com a saúde mental, a conscientização. Fala, Valber. Boa, boa. Ô, Patrícia, eu estava aqui pensando diante dessa nossa conversa, é que nós temos uma sociedade como um todo adoecida, né? Seus problemas, mais diversos problemas ali impactando no dia a dia. E um dos grupos que eu penso também, que obviamente está inserido nesse contexto social, é o policial, né? O policial que passa ali por um monte de problemas, o policial que está ali, tem a cobrança, tem a insegurança, tem um salário baixo, um despreparo, tem várias coisas, e fora isso, ele vê uma violência brutal diante dos olhos dele, ele participa, né? Por vezes e eu não estou nem entrando aqui no mérito de propositalmente ou não, estou falando do que acontece de fato. Ele mata alguém, né? E ele é mais um problema psicológico que uma pequena parcela da população que passa, né? De ter matado alguém. E às vezes matou um jovem, ceifou uma vida ali, né? E a gente tem até o filme Tropa de Elite lá, o primeiro, né? Que a gente vê o Capitão Nascimento chegando em casa, falando com a esposa daquele jeito, enfim. E
esse policial, ele estaria mais suscetível a reproduzir violência diante de toda essa carga? Ou eu estou aqui um pouco viajando? Acredito também que sim, sabe? Porque são tantas normalizações, né, da violência também, que eles precisam estar dentro desse contexto para sobreviver, né? Eu tenho ressalvas, assim, mas eu acredito que é, assim, um contexto muito adoecedor, sim, porque além de estar sendo posto para esse lugar, né, violento, existe o ter que também se calar, silenciar, para poder seguir, né? E para onde vai as emoções? Quem está diretamente envolvido com a violência, né? Para onde vai a emoção, as emoções dessa pessoa, o sentir dessas pessoas, né? Dos policiais, que a gente está falando deles aqui desse contexto, né? Para onde vai, né? Aquele dia exaustivo, violento, como é que eles vão liberar e elaborar isso, né? Na sua maioria, dentro de uma normalização, né? Dentro de uma romantização, né? Dentro de vivenciar outros meios de violência também. E quando você vê também, já vem dentro de um contexto de violência lá de trás. Até porque a gente não procura as profissões à toa, né? A gente sabe, a gente é direcionado também para esse contexto, né? Do que procurar. Verdade. Mas eu também vejo muito, além do só policial, sabe o que é que eu percebo? Uma outra profissão que é muito adoecida e que sofre muito dentro desse contexto é professores. Do quanto também de violência que ali é sofrida e que precisa estar nesse contexto de estar bem no outro dia, sabe? E é uma profissão que a gente sabe, né? Que pagam mal, né? E estão também de frente para a violência, principalmente professores de rede públicas e estaduais, né? Do quanto que eles também são violentados no dia a dia, né? E precisam estar no lugar de normalização, na sua maioria, para poder seguir bem, né? E a gente vê aí dezenas de professores adoecidos dentro de quadros depressivos e ansiosos. De fato, de fato. Pegando um gancho nessa questão, tem a própria banalização da violência, né, Paty? Sim. E você hoje normaliza a violência. Você normaliza, eu como morador de comunidade, já teve inúmeras vezes que você vai descer pro trabalho, você vai para a escola, as pessoas foi assassinada ali, e você praticamente pula o corpo para poder continuar o seu trajeto de estudo, de trabalho, e você acaba normalizando aquela violência que, em tese, não seria normal, tá? Porque você tem outras coisas, outras prioridades que você precisa, outras responsabilidades que você precisa ter no dia. Entendeu? E para onde vai isso, né? Isso. E aí, outra questão baseada também nessa banalização é o fato de que pensa num soldado americano que está na guerra do Afeganistão, que está na guerra do Iraque, que precisa voltar, que ao final da guerra volta para casa, o que ele vai fazer? Sessões de terapia para melhorar. Já a pessoa que está na comunidade... Se fazer, né? Tem isso também. Isso. Mas ele é direcionado. Sim. E tem acesso. Já as pessoas que hoje vivem na guerra particular do Rio de Janeiro, por exemplo, tá? Que é uma guerra todo dia e você precisa viver, você acorda com tiro, você dorme com tiro, você vê assassinatos, você vê cerceamento de direito e você não tem acesso a esse cuidado, você vai adoecer, entendeu? E aí aquilo, as pessoas estão vivendo adoecimento mental, entendeu? Isso é um fato, elas estão vivendo adoecimento mental coletivo, tá? Ou elas estão talvez passando por um nível de suportabilidade que está crescendo. Então, tá, eu estou crescendo, isso já não me afeta, isso não me afeta, que na realidade afeta sim. Afeta sim.
ela não descobriu como, mas uma hora vai bater, né? Isso, o corpo vai falar uma hora, seja de uma gripe, seja no choro, seja no irritabilidade, no estresse, né? Eles falam por aí. É muito delicado isso, esse lugar da banalização, viu? Vivenciar isso de perto, a minha vivência sempre foi de sítio, comunidade, povoado, então não vivi em comunidade, vivi dentro de outro território, mas recentemente eu visualizei uma violência do meu lado e eu percebendo assim as crianças do ao redor, eu fiquei pensando, até dividir, né, com o César, assim, o que é que vão falar para essa criança? E qual é a referência dessa criança, desse corpo tá do lado? O que é que ele vai ter como referência se ele de que aquilo não é comum e não precisa ser comum e não é comum, se estão falando para ele que é? Porque aquela criança estavam ali, ficaram ali com um intuito maior. Se o pessoal continuaram ali, com certeza foi falado para a criança que aquilo ali, aquilo dali é que a gente escuta, né? Isso acontece todo dia, né? E isso eu tô acostumada. Então, assim, isso é muito, muito danoso. E aí, a gente, quando a gente fica adulto, a gente se pergunta, né? Mas por que fulano faz esses movimentos? Né? Por que ciclano invadiu uma escola, adolescente X, invadiu uma escola e fez um movimento, né, terrível? Né? Qual o contexto que a pessoa está ali inserido e vivenciando? Né? Isso precisa ser levado em conta. Essa questão que eu trouxe foi para talvez tentar fazer uma ligação com a própria questão da polícia tá banalizando a morte, a violência, o cidadão tá banalizando a violência, entendeu? A criança tá normalizando uma violência. Sendo posta a normalizar, né? Exatamente. Essa mesma criança, ela vai crescer, ela vai virar policial. Sim, ou ela pode se envolver no crime ou simplesmente ela pode fazer exatamente o que falou. Sei lá. Acho que a questão mesmo, ela passa a ser uma coisa tão natural que ela não vê problema em reproduzir. E talvez isso seja algo muito, muito triste, tá? E com consequências que a gente não consegue nem mensurar, né? Sim, sim. A gente precisa aprender, né? Aprender a olhar para o sofrimento por uma outra ótica. E aí, eu acredito que isso é possível quando cada um de nós fazermos a nossa parte, né? Então, me veio muito isso, né? Visualizando aquilo, né? Do quanto que a gente precisa estar nessa conscientização da não normalização desse lugar, né? Porque quem estava ali, quando você fala, né? Você desce, você tem que passar o corpo para ir embora. Quem está ali é um ser humano, igual nós, tem família, às vezes tem filho, tem mãe, tem pai, tem história. Então a gente precisa acreditar nisso. Sabe? A gente precisa acreditar nesse contexto, porque isso é sobre saúde integrada. Verdade, verdade. Eu vou pedir o like aqui para a nossa audiência, tá? É importante você deixar seu like para que o YouTube entenda que nosso conteúdo é relevante e esse papo chegue para mais pessoas. Patrícia, eu vou dar meio que um 360, não 360, né? Na realidade, eu vou querer falar de um outro assunto que vem incomodando bastante a minha pessoa, que é falar sobre a autossabotagem, né? A falta de representatividade de pessoas negras em espaços de poder e o que isso acaba, como isso acaba afetando a nossa escolha, as nossas vontades, tá? E a gente, talvez, diante de determinados assuntos, a gente não consegue se colocar. Ou a gente sempre, talvez, vê
acha que a gente não é capaz de desenvolver determinada ação, entendeu? E quando, na realidade, a gente é capaz, a gente, independente de onde seja a sua origem, da tua formação, você é capaz, porém, existe, tá? A autossabotagem, que é um assunto que a gente vai tratar aqui agora, que você talvez possa passar por ela e não saber o que é. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora. Paty, a autossabotagem, como que a gente consegue trabalhar ela? O que você consegue trazer para a gente nesse sentido? Primeiro, eu preciso entender o que é autossabotagem, né? Porque, às vezes, a gente delimita muito a autossabotagem como preguiça, como uma pessoa que não tem foco, é porque tu não é focada, que eu vejo como outras violências com a gente mesmo, né? Então, a autossabotagem, ela precisa ser entendida. Tu falou sobre pessoas negras. Vamos focar pessoas negras dentro desse lugar da autossabotagem. Falta de representatividade. Talvez a gente pode começar por esse ponto. Pronto. Uma pessoa, por exemplo, acometida de vários movimentos racistas, vai ter dentro de si, vai acarretar dentro de si uma baixa autoestima danada, que vai acarretar insegurança, um senso de não merecimento. Então, a autoestima é uma base muito importante que a gente precisa para a gente realizar, para a gente estar no mundo, para a gente fazer as nossas coisas, para a gente também se representar como pessoa na sociedade, dentro dos nossos próprios espaços. Mas, para isso, eu preciso também entender o meu espaço, né, dentro desse lugar que eu habito. A autossabotagem, ela precisa ser olhada dentro de um contexto também do que é que eu estou tendo como referência, né, para esse contexto. Quando tu fala, Valci, de autossabotagem, tu fala dela em qual contexto específico? Exemplo, vou dar um exemplo clássico, ou clássico não, um exemplo prático, tá? Que acontece comigo, tá? Eu vou falar exatamente comigo. Eu tenho plena consciência que eu vou... imagino que é a plena consciência. Que eu consigo fazer, tá? Eu sei, estou preparado, mas na hora eu simplesmente deixo passar. Talvez eu não consiga me ver... uma trava. Eu tenho uma trava ali que não permite eu evoluir naquele sentido, para fazer determinada ação. Exemplo, eu consigo fazer um trabalho bom, desempenhar um ótimo trabalho fora da minha rotina de trabalho, tá? Porém, não sei se é medo, é algo que é inconsciente, a gente não sabe o que é, algo que a gente não sabe o que é. Tá na nossa... Por isso que eu acredito que seja falta de representatividade, entendeu? Você está vendo, você não vê a pessoas com suas características desempenhando determinadas atividades, e aí você, talvez, quando está de cara para o gol, você não chuta, você chuta para fora, entendeu? E talvez essa questão, e aí não é só comigo, você tem a síndrome do impostor, você tem a própria autossabotagem, que você não se vê, tá, habilitado para fazer, mesmo tendo se preparado para aquilo, tá? Você se limita inconscientemente, isso aí, inconscientemente. Você talvez não se coloca como uma pessoa que pode desempenhar aquilo, mesmo capaz, mesmo tendo todos os skills, todas as suas habilidades conquistadas ou corridas atrás para desenvolver tal atividade. Eu percebo muito as pessoas se sabotando dentro desse contexto, às vezes por também não saber ainda o seu alto valor, assim, sabe? Às vezes a gente tá dentro de um lugar de uma autoestima fragilizada,
que eu ainda estou com dificuldade de olhar para aquilo bacana que eu tenho. Então, assim, eu acabo achando que se eu faço, eu não vou dar conta de receber elogios. Geralmente a pessoa que tem dificuldade de fazer, realizar, autossabotagem é o quê? É aquilo que a gente inicia e não vai. A gente sabe que a gente é merecedor, mas a gente se desvaloriza. A autossabotagem é a gente iniciar algumas coisas, algumas tarefas e não dar continuidade por achar que não vai conseguir, que a pessoa é fraca, que a pessoa se sente incapaz, que tudo isso está falando sobre autoestima e insegurança de si. E falta de senso de merecimento. Então, geralmente a pessoa que fica se auto-sabotando são pessoas que têm o senso de merecimento muito fragilizado. Acha que... E tem muito medo também e dificuldade de rejeição. Porque o se jogar na vida e realizar e fazer dentro de um contexto nosso, enquanto pessoas pretas, né, dentro de um lugar que a gente foi... Quais são as nossas representatividades infantis sobre afeto, sobre amor, sobre segurança, sobre vai lá que tu consegue, faz isso, caiu, levanta, bora de novo, eu tô contigo, e cuidar do machucado, e pedir para a pessoa continuar, e encorajar. A maioria foi muito escasso também disso. Então, a gente não tem também isso como referência. Então, quando a gente cresce, quem vai ser a nossa referência? Então, às vezes, está em contexto com pessoas brancas, por exemplo, rodeado de pessoas brancas, dentro de um contexto nosso, particular, adoecedor internamente, adoecedor, com feridas emocionais ali ativas, né, com senso de não merecimento ali gritante. Então, a gente vai sabotar as nossas conquistas. A gente tende a sabotar, tende a não ir para frente, porque a gente também tem medo de se jogar. Porque se eu realizo, eu vou ter que dar conta. Eu vou ter que dar conta dos feedbacks, das críticas. Então, pessoas que têm dificuldade nesse lugar de entregar, e de fazer, são pessoas que estão, né, internamente, de alguma forma, fragilizada, com algumas questões de insegurança, de baixa autoestima. E para se jogar, para se realizar, vai precisar de também bancar esse lugar de que vai vir. Né? Então, o lugar da crítica, o lugar da valorização, né? Da visibilização. A gente é muito posto para estar num lugar escondido, para estar como é que, gente? Invisibilizado. Isso, exatamente. Então, é a questão da exposição, né? Exatamente. Então, a gente fomos muito dentro desse contexto, né? A gente precisa estar se escondendo. Então, a gente foi muito posto dentro de um contexto que a gente não é merecedor, que a gente não é capaz, que a gente não vai para frente, que as coisas não funcionam com a gente, que a gente não tem como. Quando eu decidi fazer psicologia, eu escutei do meu tio me falar que eu estava ficando doida. Como é que eu ia fazer psicologia, gente? Eu ouvi isso. Assim, eu chorei tanto, passei a tarde toda chorando. Quando eu escutei isso, eu não tinha ninguém para me representar ali. Eu não tinha referência nenhuma. Eles queriam que eu fizesse para ser professora, nada contra, eu também queria fazer letras. Inclusive, passei em letras e depois eu disse, não quero fazer psicologia. E aí, tipo assim, aquilo se viu como impulso também. Ele falar para mim que eu não ia conseguir, para mim, ali, se viu como impulso. Talvez para um outro, Valci, vai se vir como uma queda gigante da autoestima. Eita, é verdade, tá vendo como tem um jeito? Não vou fazer isso, não. Tu entende? Então, cada um vai estar lidando com esse lugar de uma forma diferente. Então, as críticas que a gente recebe dentro dos nossos lares, às vezes, familiar, que é a nossa base, nos adoecem. E a gente cresce um adulto, às vezes, inseguro, com dificuldade de manter-se na vida. E são pessoas que têm potenciais gigantes, mas têm dificuldade de olhar para isso, de se reconhecer nisso. Por isso que a psicoterapia é crucial para esse lugar de fortalecer o lugar que eu quero estar. O lugar de reconhecimento, meu lugar de origem, um lugar que eu estou aqui, enquadrado, que eu me vejo, que eu posso ser eu, sabe? Que eu posso estar visibilizada.
Entendi. Na realidade, eu acredito, tá, que seja essa... Vai, Valber. Valber, eu estou te ouvindo. Desculpa. Não percebi. Muito legal. Entendo que isso comunga um pouco com o que a gente costuma ver nas redes sociais, vai ao encontro dos coaches, né? Hoje nós estamos com uma onda de coaches aí, né? Em que falam a todo tempo que você tem que ser o máximo, o alfa, ômega e por aí vai. E numa outra corrente, a gente tem uma galera que diz que, não, a vida é hoje, tem que aproveitar intensamente, carpe diem, ou Wanderlust, depende do significado ali do tipo de vida que a pessoa leva, e o futuro a Deus pertence, e vamos deixar para lá. Eu percebo uma falta de equilíbrio um ponto entre um e outro, né? Acho que você tem que procurar ser melhor. Não entendi, mas acho que seria interessante, eu vejo, pelo menos dessa forma, eu encaro minha vida, pelo menos dessa forma, de tentar ser melhor, mas você também tem que se dar o direito de lazer, né? E aí, tentando linkar isso com isso que o Valci falou, quando você não tem uma referência, quando você já tende a ter uma autossabotagem, você fica perdido nesse tiroteio, né? Você não sabe, tem mais ainda o problema, sabe saber exatamente para onde você vai, né? Ou eu tô exagerando nisso daí? Não, tá não. Sabe qual era a minha referência antes de eu fazer psicologia e quando eu era criança, quando eu era adolescente e tal? A minha referência era Thaís Araújo. Aquela mulher ali, preta, e ali. E as pessoas falavam que eu parecia com ela. Então, assim, eu passei a minha vida toda tendo ela como uma referência que eu podia ir além. Eu não tinha isso tão claro desde 2013. Depois de 2013 eu tive isso muito claro, que ela foi um ponto crucial de referência para mim, de que eu podia ir além, né? E eu sei que a cor dela me abraçou também, desse contexto, né? Desse lugar. E quais são as nossas referências? Eu esqueci a tua pergunta. Pergunta não, teu questionamento. Eu realmente esqueci. Só traz de novo, assim, para ver se flui. Não, eu também acho que eu não me fiz entender. Eu acho que também não fui bom. O que eu estou querendo dizer, assim, a gente tem as redes sociais, né, impulsionando a coisa do ser foda e outra corrente sendo que você não tem que ser nada. E aí, dentro disso, nós temos pessoas, no meio desse fogo cruzado, pessoas ali que, na verdade, não tem uma referência para ir para lugar nenhum nem outro. Né, que se encontram meio que perdidas nesse meio aí, né? É sobre encontrar o seu território, né, Valber? E aí eu vejo... Pode terminar. Exatamente. Concordo plenamente com você. Sobre encontrar o seu território, e quando você não tem referência, como você muito bem colocou, fica muito mais difícil de você saber qual é o seu território. Fica muito difícil, isso. Porque qualquer coisa vai servir. Então o coach vai chegar, vai falar algo e vai fazer sentido para você. Seu melhor amigo na mesa do bar vai falar e vai fazer sentido para você. E você vai ficar assim, igual uma Alice País das Maravilhas. Vai só indo, tentando encontrar o melhor caminho, e qualquer caminho vai ser válido para você. Então, até a gente entender de fato qual é o nosso lugar, né, que isso se dá, isso não é fácil, tá? É um processo doloroso, difícil, né? Requer tempo, investimento, dinheiro, muita disposição e muita coragem para estar nesse lugar, dessa construção consigo mesmo, né? De alinhamento, de cultivar esse lugar de estar bem com você internamente, saber onde é que você está, saber o que é que onde você está é possível, né? E procurar fazer o possível dentro das suas possibilidades. Eu sempre falo muito isso dentro das minhas atividades, assim, de cuidado com o outro, de trabalho, é que, caramba, se a gente parar para pensar sobre olhar para o que é possível para a gente, né, ao invés de se cobrar tanto, de se
sabotar tanto e olhar apenas para o que é possível e ver o que é que isso pode fazer com aquele possível, a gente consegue fazer o mínimo todo dia, né? Sem tanto sofrimento. Mas é preciso saber onde é que eu estou. Isso aí eu preciso, no mínimo, saber para onde eu quero ir, para poder eu fazer esse possível. Porque senão eu vou ficar muito dentro de um contexto. Vou lá invocar. Então, essa questão do autossabotamento e a Sim. próxima as consequências, né, em relação à sua representatividade, eu acredito que tem um grande contribuição, tá, para essa questão. Tá? E aí você vai falar, eu usei um exemplo meu, tá? Mas a gente tem diversos exemplos que podem ser usados, tá? E é isso, a questão foi que você falou, talvez é mesmo de ter para si que você vai aumentar sua demanda, você vai aumentar sua exposição, talvez seja esse o receio, o medo. Exatamente, grandes responsabilidades vão vir, entendeu? Então você vai ter que assumir. Talvez seja isso que atua no seu inconsciente, que faz você talvez não se colocar. Pode ser que seja. Nunca olhei por esse ângulo, tá? Até por isso também eu acho que eu deveria de ter várias sessões com a psicóloga. Terapia, é importante. Preciso realmente trabalhar essa questão, tá? E é algo também que precisa ser levado em consideração pela pessoa preta, pela pessoa pobre e por qualquer outra pessoa que está entendendo que está acontecendo isso que a gente está tratando aqui, que é essa questão da autossabotagem. Entendeu? Valber, você tem alguma coisa para falar? Valber? Opa, desculpa. Você consegue me ouvir? Estamos ouvindo. Tava no mudo. Então, ô Patrícia, eu tava pensando em uma resposta, mas eu vou querer saber de você. É o seguinte, no seu público que você costuma atender lá no consultório, existe um público que é mais relutante em buscar ajuda psicológica? Você acha disso, não? Você tem algum? Com certeza, né? A mulher busca mais, né? A mulher busca mais. O homem tem muita dificuldade de procurar. Então, o meu público, ele é mais voltado à mulher. Eu atendo homens. Tem alguns homens hoje que eu faço atendimento, que eu cuido. Mas, gente, assim, é engraçado o tanto ainda que a gente vê a dificuldade que o homem tem em procurar ajuda psicológica, né? E eu acho que isso está muito voltado à questão do machismo, né? Do quanto que o homem é colocado dentro de um contexto cultural, assim, enraizado, de que não se deve chorar, não se deve sentir tanto, não pode, né, estar nesse lugar de sofrimento psíquico, que ele tem essa dificuldade. E quando a gente pensa em homem dentro desse contexto de saúde mental, a gente também visualiza muito que 71%, ou 61%, eu sei que é bem mais do que mulher, dos suicídios no Brasil é acometido por homem. Não sei se é 61 ou 71 atualizado. Homem. E por que será, né? Então, assim, quando foi que vocês já ouviram? Eu ouvia meus pais falando com meu irmão que ele não podia chorar. Cala a boca, que homem não chora. Né? Cala a boca, homem não chora. Que isso? Chorar não pode. Então, assim, diante desse contexto, a dificuldade de procurar esse lugar de cuidados vem daí. Então,
homem tem dificuldade de falar das emoções, né? Falar das dores, falar do que tá ruim. Por vulnerabilidade, homem se colocar dentro de um contexto vulnerável, falar do que tá sentindo, é difícil. 78%. Pronto. 78% da população, né, dentro da OMS. É isso, o homem está nesse contexto dessa afetivação, né? Efetivação do suicídio. Por quê? Por esse lugar. E assim, eu percebo que isso precisa mudar, gente. Precisa mudar. Porque senão a gente não vai conseguir cuidar desse coletivo, né? Se não for abraçar dessa causa. Delicado. Realmente. Ainda mais realmente... agora a gente está no novembro, né? Também é importante demais, porque é algo muito relevante, é algo que impacta demais na camada masculina da sociedade. E vários homens, conheço homens que, diante dessa questão da próstata, o cara não conseguiu ter um mental mais saudável depois que ele fez o exame de próstata. E ele simplesmente foi lá, as pessoas vão lá, vão simplesmente se deixando levar, o que leva a vários outros problemas de decorrência, né? É muito triste. Eu tenho uma questão. Você precisa se cuidar. E aí o cuidado masculino ele vai passar por diversas partes, desde do físico ao mental. Então você precisa buscar ajuda. Tá? Como eu já percebo que eu preciso buscar ajuda, tá? Estou aqui falando, compartilhando com vocês, é algo que eu já venho trabalhando na minha cabeça, compartilho com vocês exatamente isso, a dificuldade que é chegar ou procurar. Eu estou falando isso porque aqui na empresa a gente tem como é que se fala? Associações, convênios, tá? Para poder trabalhar isso, e a gente tem uma dificuldade, a gente bota a barreira, a gente fala que vai fazer amanhã e não faz. Qual é a maior dificuldade, Valci, que tu encontra? Na realidade, para mim, a maior dificuldade é não saber lidar. Como que vai ser? Ou chegar. Eu vou chegar, eu vou conversar, vou falar. Eu tenho muito para mim uma dificuldade de me abrir, de falar das coisas que eu sinto. Se eu chegar para você, vamos conversar, a gente vai conversar de tudo. Vai falar de tudo que eu puder falar, eu vou falar. Agora, quando eu tiver que falar de mim, dos meus problemas, das minhas limitações, dos meus gaps, eu acredito que vai ter uma dificuldade enorme. Mas também é algo que eu acredito, eu não sei, eu preciso dar o passo. Talvez eu precise ter essa coragem de dar o primeiro passo em busca de ajuda, entendeu? Para poder até dizer, beleza, eu consigo ou não consigo, tá? Eu preciso dar o primeiro passo. Eu sei que é necessário, a gente está aqui tratando do assunto, porque é um assunto urgente, é um assunto que precisa ser debatido. Isso é comum demais. Exatamente. E é algo, talvez até um compromisso que eu faço aqui publicamente. Viu? No próximo encontro, eu quero tu aqui que faz terapia. De buscar ajuda. Sim, de buscar ajuda para poder trabalhar essas coisas. A própria questão de masculinidade, né? Exatamente. Pode ser. E eu não vou dizer para você que eu estou entre aqueles 78% ali que está correndo risco, porque eu acho que eu consigo trabalhar muito essas sério, questões. Não, 78% ser homem nesse lugar de risco, muito sério. É sinistro. Mas é algo que eu sei que eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar. É um compromisso. É um grande passo. Eu estou aqui assumindo aqui publicamente. Já é importante, já é um passo crucial. Reconhecer que precisa. Em 2024 a gente vai estar na minha lista de prioridades. E aí, Valber? Eu, como seu amigo,
quero dizer que você realmente precisa, cara. Mas, enfim, vamos E tu, Valber? Tu não falou de tu. Ô, Patrícia, eu queria... Não, eu já fiz questão, recorri à ajuda psicológica, tanto no individual como de casal. Recomendo demais, acho muito bom. E acho que até que os dois têm que trabalhar em concomitância. Ou melhor, dizendo, que quem quer recorrer à ajuda para casal, primeiro tem que fazer individual para sim ser trabalhado a ideia ali do contexto conjugal. Sim. Porque senão não tem como. Se eu não entender um monte de coisa sobre você, como é que você vai discutir sobre você que não foi compreendido dentro da relação a dois? Sim. Enfim. Patrícia, eu queria te pedir umas palavras finais sobre esse tema, sobre esse assunto que é bastante complexo. Eu sei que tem muita coisa ainda a ser discutida, mas eu queria te pedir, te agradecer também, claro, sem sombra de dúvida, por contribuir aqui, por aceitar participar junto conosco desse projeto. Umas palavras finais sobre isso, em modos gerais para o nosso público. E também quero agradecer de antemão o nosso público também. Muito obrigado. Por favor, deixem seu like, seu comentário, compartilhem nas redes sociais e com quem mais vocês puderem. E é isso. Então, né, gratidão pela partilha, né, pelo convite, obrigada demais. E a todos, todas que estão aqui, né, que estão ouvindo, que vão ouvir em algum momento, fazendo um resumo rápido, né, de tudo que foi falado, a saúde mental, ela precisa ser vista como uma saúde integral, porque senão o negócio não vai andar. Então, a saúde integral é quando a gente une, né, essa psique, esse corpo, né, dentro de um contexto também político, porque a saúde mental também é saúde pública, né? Então, tem sim lugares acessíveis que a gente pode recorrer a um acompanhamento, né? Tem lugares que você pode encontrar, então, visita locais, né? CAPs, postos, né? Do bairro, mas foca muito também em uma rede de apoio. Ter uma rede de apoio que você confia, né, pode ser algo crucial, assim, para um lugar de acolhimento, né? Então, o cuidar da saúde mental é um olhar silencioso e corajoso com a gente, né? E além de qualquer coisa, requer uma disponibilidade, uma vontade, né? Então, procurar ajuda e ter uma rede de apoio pode ser uma ponte, assim, acessível. Né? E a ajuda pode ser aquela que você acredita que pode trazer um bem-estar, né? Então, encarar esse cuidado consigo na forma mais delicada. Outra coisa também, né? Não se cobrar tanto. Não se cobrar tanto. Dentro de um contexto como o nosso, é difícil, sim, mas é possível, né? Então, a gente consegue. É possível não se cobrar tanto dentro de um lugar, de um movimento tão imediatista, que pede por soluções tão drásticas, rápidas. É difícil se cobrar, é difícil realmente, tá? Mas é possível, né? Tá nesse contexto e visualizar um bem-estar de uma forma mais bacana consigo. E é isso que eu espero. Eu espero que todos nutrem, né? Se nutrem do que é possível para si. Obrigada. Legal. Valcir? Eu queria só agradecer ao público, tá, que esteve com a gente aí nessas quase 2 horas de papo e dizer que você é importante, busque ajuda. Se você puder ser ouvido, exercite a escutativa, ouça, ajude, seja o ombro, ajude essa pessoa que está do teu lado aí necessitando, e é isso, tá? Vamos ajudar, vamos compartilhar nosso tempo
para evitar que mais mortes possam acontecer por conta dessa questão da saúde mental. Uhum. Obrigado, galera. Um abraço, até a próxima.